Meus queridos amigos, nesta manhã a passagem, melhor dizendo, da palavra de Deus para a qual eu devo chamar a sua atenção está no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo 11. Mateus, capítulo de número 11, nós leremos este versículo de número 16 em diante. Primeiro dos Evangelhos, Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 16. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo dizendo: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí, um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, o não se haverem arrependido. Bem, o nosso título nesta manhã, continuando a nossa série de considerações no Evangelho de Mateus, severas advertências contra a impenitência. Este é o tema ou sentimento de todo este capítulo de número 11 de Mateus. Bem, esses versículos 16 ao versículo de número 30, se você observar com calma, eles compõem uma unidade de raciocínio. Não são temas variados aqui, desconectos, mas há uma unidade temática, uma unidade de raciocínio, há um tema só aqui que pode ser dividido em duas partes. Primeiro, o Senhor aqui, ele faz uma advertência aos não arrependidos. Ele assemelha aquela geração de homens e mulheres, de líderes religiosos, a pessoas mimadas, a crianças mimadas que não desejavam se arrepender e que não podiam ser contentadas com nada. E na segunda parte deste mesmo tema, há um chamado de misericórdia, um chamado terno do Senhor Jesus Cristo ao arrependimento, de maneira que arrependimento de pecados para com Deus é o tema central destes versículos aqui. Bem, a partir do versículo de número 16, você perceberá que há uma mudança no tom do Senhor Jesus Cristo. Em todo o Evangelho de Mateus, em todos os primeiros capítulos até aqui, nós vemos a voz do Salvador chamando mansa e suavemente pecadores ao arrependimento. A sua compaixão não rejeitando nenhum homem, curando a todos. A sua maneira de ensinar os discípulos com tamanha ternura, com tamanha boa vontade. Mas se você ouvir o timbre da voz do Salvador pela imaginação, você perceberá que a partir do versículo 16 há uma mudança no tom do Senhor. Observe, ele passa daquela voz mansa, assim por dizer, para um tom de repreensão. Ouça essas palavras do versículo 16: mas a quem assemelharei esta geração? Bem, a partir daqui o Senhor começa a repreender os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, e também a multidão de seguidores, por não terem visto, compreendido e recebido a chegada do seu Messias. O Senhor Jesus adverte aquela multidão com sérias advertências. E, ó, meus queridos irmãos, nós começamos aqui. Gostaria que você marcasse isso. Impenitência é o pecado imperdoável. Impenitência é um pecado imperdoável porque, se arrependimento é o meio que nos conduz ao perdão e à reconciliação com Deus, e se eu sou impenitente, não me arrependo, então o que mais me conduzirá ao Salvador? Se há um único remédio para a minha cura, e eu lanço pelo ralo este remédio, que outro remédio me curará? Se arrependimento é o comando de Deus para pecadores serem reconciliados com Ele, e eu rejeito esta verdade, eu coloco de lado esta mensagem, o que mais me trará ao Salvador? Assim marca esta advertência do Senhor Jesus Cristo. Bem, no versículo de número 20... nós temos estas palavras do Salvador. Ele começa a lançar em face. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Eles simplesmente rejeitaram o Salvador. Eles simplesmente colocaram de lado a mensagem do Salvador. Sim, eles se reuniam em multidões para receberem benefícios temporais. Eles estavam atrás dos pães e peixes, eles queriam cura, eles queriam prosperidade, mas eles não queriam ouvir o que o Salvador tinha a dizer. E aqui o Senhor começa a lançar em face
esta incredulidade. E a razão, nos diz Mateus, dessa incredulidade ou desta rejeição, está no versículo de número 15, o Salvador adverte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, qual era o problema então daqueles homens, daquela geração? Eles eram homens e mulheres que ouviam a palavra de Deus, mas que não a recebiam com fé. Eram pessoas que estavam constantemente debaixo do som do Evangelho da Graça Redentora, do ministério do Senhor Jesus Cristo, o próprio Messias vindo ao mundo, mas eles rejeitaram, eles não ouviam a palavra de Deus. Eles tinham ouvido para ouvir, mas eles não aplicavam o ouvido à audição. Em outras palavras, eles estavam sob o som do ensino do Evangelho de Cristo, mas eles não aplicavam o ouvido à mensagem do Salvador. Eles tinham ouvido para ouvir, mas não queriam ouvir. E por que eles faziam isso? Bem, porque aquela é uma geração muito soberba. Era uma geração que dizia: nós somos descendência de Abraão, nós guardamos a lei, nós somos o povo especial, o povo escolhido, a geração santa, nós somos a nata. E assim, eles confiavam em seu pedigree, de maneira que, quando o Senhor Jesus Cristo chegou com a mensagem confrontadora de arrependimento, de pecado, dizendo: se vocês não se converterem, não se arrependerem, serão condenados, então eles não aceitaram, eles não conseguiram engolir esta mensagem que diz que nós somos pecadores como os gentios e que o caminho de salvação é o mesmo para todos: arrependimento de pecados e fé no Salvador. Bem, eles tinham ouvidos capazes de ouvir, mas não aplicavam o ouvido à audição. Isso acontecia pela seguinte razão: eram pessoas que, conforme ouviam a palavra de Deus, se reuniam junto ao Salvador e o Senhor expunha o Evangelho por palavras que nenhum homem jamais falou em toda a história. Imagine ouvir o Salvador. E conforme eles ouviam aquelas repreensões, aquele chamado arrependimento, sabe o que acontecia em suas mentes? Eles diziam assim: ele está falando para os gentios devem se arrepender. E o Senhor dizia a ele: arrependei-vos e credes. Eles diziam: ele está falando para os samaritanos, nós somos descendência de Israel, nós somos o povo especial de Deus, isso não é para nós não somos estes pecadores como os gentios. Assim, eles estavam ouvindo a palavra de Deus, mas não aplicavam o ouvido espiritual, não recebiam a mensagem do Senhor para si mesmo. Aquela mensagem passava por cima deles. Isso acontece com muitas pessoas. Quantas vezes nós estamos sob o som do Evangelho e a palavra de Deus é anunciada, e há tanta confrontação aqui, tanta promessa, tanto ensino, tanta exortação, e nós ouvimos estando sob o som do Evangelho, e nós pensamos: este chamado arrependimento é para o meu vizinho, aquele meu vizinho é terrível. E aquela pessoa na minha faculdade, universidade, precisa muito ouvir esta palavra. E aquele fulano, que pessoa terrível, se ele estivesse aqui para ouvir o Evangelho. E nunca recebemos para nós a mensagem de arrependimento. E por não recebermos esta mensagem, não nos arrependemos, não reconhecemos o nosso pecado, não há perdão, permanecemos em nosso estado espiritual. Queridos amigos, o Senhor olha para aquela geração de líderes, para aquelas multidões, e Ele começa a repreendê-los. Então, no versículo 16, de onde nós continuamos, o Senhor diz o seguinte: mas a quem assemelharei esta geração? A quem assemelharei esta geração? Bem, ele não está incluindo aqui, claro, todos os homens e mulheres daquela geração, porque muitos creram nele. Ele se refere em particular aqui aos líderes, aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, a todos aqueles partidos religiosos, a liderança de Israel. A quem assemelharei esta geração de líderes? A quem compararei? E aqui o Senhor Jesus passa a censurá-los. E aqui é um tom de ironia nas palavras do Salvador, porque ele vai lançar mão de uma ilustração infantil de crianças, de pequeninos, para repreender aqueles homens idosos, anciãos de Israel, vestidos em uniforme religioso, com todo o seu currículo teológico. Ele toma uma ilustração infantil, puéril, para repreender aqueles homens. E aqui está a repreensão, e começa neste ponto: mas a quem assemelharei esta geração? Ela é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João, isto é, o Batista, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio.
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Bem, para abater, para humilhar o orgulho daqueles líderes, o Senhor propõe uma ilustração infantil. Criancinhas birrentas, ele está dizendo. São como criancinhas mimadas estes líderes, como criancinhas que não se pode contentar, nada contenta estes meninos. E aqui está a ilustração do Salvador. Meninos que se assentam na praça. Bem, você sabe, isso era algo comum em Israel, não é? As crianças brincarem na praça, onde era montada a feira, como é comum em toda a cidade do interior. Talvez você tenha crescido assim, não é? Talvez na rua aparecia uma criança, depois olhava da janela, outra criança lá, e daqui a pouco se reuniam as crianças e elas começavam a brincar. Aqui estão pequenos meninos. E meninas, é claro. E quais são as brincadeiras típicas das crianças? Bem, eles gostam de copiar os hábitos dos adultos, suas cerimônias, suas celebrações. E aqui estão duas delas, tipicamente copiadas por aquelas crianças. Eles estão brincando, e ele nos diz, e dizem uns aos outros, tocamo-vos flauta e não dançastes, tocamo-vos lamentações e não chorastes. Bem, tocamo-vos flautas. Os judeus usavam flautas em casamentos, em funerais. E essas são as brincadeiras que as crianças estão fazendo. Vamos brincar, gente? Vamos nos reunir. De que nós vamos brincar? Bem, nós vamos brincar de casamento. E você é o marido, você é a esposa, você vem atrás, e a dama de honra. E eles começavam a tocar as flautas, músicas de casamento, mas havia um grupo ali que dizia, não quero brincar disso. Não me interessa, é coisa de menina, os rapazes talvez, e isso é coisa muito infantil, não quero. E aquele outro grupo que estava tentando animá-los, tentando iniciar a brincadeira, não é? Sempre é um garoto, uma menina que tenta iniciar um grupo. Tudo bem, vocês não querem brincar de algo alegre, casamento? Vamos brincar de funeral. Eles estavam acostumados a ver em funerais. Então eles começavam a tocar com suas flautas, lamentações, e um grupo de garotos ele começava a bater no peito, as meninas, e chorarem, não é? As carpideiras, isto é, aquelas que choravam, eram contratadas, melodias de tristeza, e um funeral, e um séquito, e você é o morto, vamos te carregar. E aquele grupo de garotos sentados lá olhando, não quero saber disso, não é muito triste, não quero essa brincadeira. Meninos, como meninos na praça, que clamam aos seus companheiros e dizem, nós tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Agora observe este versículo. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e diz, eis aí o homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Esta era uma geração acostumada a ouvir coisas maravilhosas sobre si mesmo, que eram pessoas especiais, que eram pedigree de Abraão, que não havia ninguém como eles na face da terra, que era o único povo amado por Deus. Eles cresceram ouvindo isso dia e noite. E assim, quando João o Batista chega da parte de Deus, da profecia, preparando o caminho do Senhor, chamando pessoas ao arrependimento, não é? João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, ele era uma patrola, não é? Arrependei-vos, tira as pedras do caminho, o Salvador está chegando. E ele começa a pregar o arrependimento e chamar aquela geração de raça de víboras, aqueles líderes. O que eles fizeram? Eles rejeitaram a mensagem de João Batista. Eles o rejeitaram, disseram, este homem tem demônio. E então veio o Salvador, com a mesma mensagem, mas com um tom mais alegre, assim por dizer, pregando o arrependimento, a fé no Senhor. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Em outras palavras, o Senhor Jesus descreve aquela geração de líderes como pessoas que se assemelhavam a crianças, como pessoas que se assemelhavam a meninos que não se pode contentar de maneira alguma, Crianças infantis, crianças mal-humoradas, obstinadas, orgulhosas, que resistem todo esforço para interessá-las, para engajá-las, todo o apelo. Versículo 18 e 19. Veio João, tem demônio. Veio o Salvador, um beberrão, comilão. Porquanto veio João? Bem, João veio assim. A mensagem do Senhor foi sempre uma mensagem de arrependimento de pecados. Todo o Antigo Testamento aponta para isso. Que haveria necessidade de vir um que ofereceria a sua vida no lugar de pecadores. Aquele sistema cerimonial, sacrificial, todos aqueles sacrifícios apontavam para um mediador e diziam que um pecador não poderia ir diretamente a Deus
porque Deus é santo e nós pecadores, mas havia a necessidade de um mediador. Isso apontava para o Salvador. E ali estava presente a necessidade de arrependimento, de clamar a Deus por misericórdia. E aquela geração tinha sido criada pelos rabinos como a melhor geração, como povo maior sobre toda a terra. Eles foram ensinados erradamente também a pensar e a esperar por um Messias que traria prosperidade a Israel, glória terrena a Israel, e restauraria a glória de ouro de Salomão e Davi, e aquela nação se elevaria sobre todas as nações, os romanos seriam expulsos. Eles esperavam por um Messias da prosperidade e eles consideravam a si mesmos a nata de todas as sociedades. Então Deus envia João Batista. E João Batista vem e traz a mensagem em uma embalagem muito familiar àquela geração. Eram líderes acostumados com o rigor da lei, jejuns, todo tipo de coisa, as minúcias da lei para tentar agradar a Deus. Deus nos deu os 10 mandamentos e estatutos, eles adicionaram 600 regras àqueles mandamentos, criaram um fardo pesado, eles gostavam desse tipo de coisa externa. E assim Deus envia a sua mensagem nesta embalagem familiar a eles. Um homem falando de maneira austera, trovejando contra o pecado, vivendo uma vida ascética no deserto, vestido daquela maneira simples, comendo mel, gafanhoto, chamando pessoas ao arrependimento. E aquela geração olha para ele e diz: esse homem está fora de si, ele está fora de si, esse homem tem um demônio. O Senhor coloca a mensagem de arrependimento com o DNA deles. Lembra daquela ilustração? Fui tomar uma injeção de vitamina B12 e a enfermeira tirou um pouquinho de sangue do dedo e misturou na injeção, colocou no aparelho para mexer bem. Eu perguntei: para que isso? Falou que o corpo normalmente rejeita corpos estranhos a ele, mas se você enganá-lo, colocar um pouco de você mesmo nesse corpo, ele vai reconhecer ali o seu sangue, seu DNA e aceitar melhor a vitamina. Interessante, não é? Assim fez o Senhor Jesus, o Senhor Deus. Ele enviou a mensagem de arrependimento de uma maneira que eles estavam acostumados a ouvir, com severidade, com austeridade, porquanto João veio. E João Batista, seguindo a ilustração aqui, viveu uma vida austera e a sua mensagem foi entregue àquela geração de uma maneira firme, porque João trovejava o arrependimento. João falava sobre o Messias que vem com a sua pá, vai limpar a eira, vai lançar o joio no inferno e queimar. Uma mensagem forte, uma mensagem severa, uma mensagem de condenação se não houvesse arrependimento. Ele estava assim cantando por dizer lamentações: ai de vós, lamentai por vossos pecados, uma mensagem de condenação, uma mensagem triste, assim por dizer, contra a dureza do coração deles. Arrependei-vos, ele cantava assim por dizer, uma lamentação queixosa, não é? E essa ilustração, e diziam: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João, cantando lamentações, falando sobre a punição, falando sobre o inferno, a condenação, repreendendo aqueles homens, chamando ao arrependimento, e eles rejeitaram. Então, na sequência, veio o Salvador, o Senhor Jesus, e nós podemos expressar assim, que ele veio como que um espírito mais jovial, mais alegre do que João Batista, aquele asceta. E ele trouxe a mesma mensagem de arrependimento de pecados para com Deus e fé no Messias. E assim, se esforçando com gentileza, com voz terna e graciosa, mostrando compaixão, mostrando misericórdia, curando a tantas e tantas pessoas. Em outras palavras, ele veio como noivo, com som de flauta, de casamento, de bodas, de alegria, de paz, mas nenhum deles, assim por dizer entre aspas, teve sucesso, por causa da obstinação, da dureza de coração daqueles líderes. E essa é o que que a metáfora do Senhor Jesus Cristo ilustra. Ele diz: e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a quem compararei, a quem assemelharei esta geração? Bem, esta é uma geração mimada, e o Senhor aqui repreende.
E o tom do Senhor começa a mudar em relação àqueles líderes de Israel. Observe essa mudança. Mas no versículo 19 ele diz: veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão. E ao final do texto: mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Embora os escribas rejeitaram o Salvador, os sacerdotes, os líderes daquela nação rejeitaram bem o Evangelho que traz salvação pela graça, a sabedoria de Deus, ela é justificada por seus filhos. Em outras palavras, embora muitos daquele povo não creu, rejeitaram o Evangelho, muitos outros creram e foram transformados. E assim, eles deram razão ao Evangelho, uma resposta ao Evangelho, e o Evangelho ele permaneceu ileso, intacto, de pé. Esse é o significado deste final. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O Evangelho permanecerá. Muitos rejeitarão, mas muitos serão chamados, muitos ouvirão. E o Evangelho, que é uma mensagem de salvação e transformação, sua idoneidade permanecerá ilesa. Então, versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Observe o que está acontecendo aqui. Enquanto no versículo 16 ao versículo 19, a repreensão tem em vista em particular os líderes religiosos, deste versículo 20 em diante, a repreensão é contra as populações, o povo, as multidões incrédulas. Em particular daquelas localidades da Galileia, onde ele passou a maior parte do seu ministério. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. O quê? O não se haverem arrependido. Começou a lançar em rosto, começou a censurar, começou a repreender em face, até este capítulo, recebendo as multidões, ensinando, curando, os despedindo em paz. Mas aqui ele começa a repreender. Eles não queriam ouvir a mensagem. Eles não buscavam o Salvador pela mensagem. Eles o buscavam pelos pães e peixes. Nós temos vários exemplos disso. Vós vinde a mim não por causa da mensagem dos sinais, mas porque comeste os pães e peixes. Então ele começa a repreendê-los, não se haverem arrependido. Que cidades foram essas? Ele menciona Aida, Ti, Corazim, Betsaida, e versículo 23, Cafarnaum. Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Bem, ele não se restringe, obviamente, a estas três cidades, mas aquelas três cidades representavam toda aquela região da Galileia, onde ele passou a maior parte do seu ministério inicial, 2 anos e meio aproximadamente ali naquela região. E a palavra é esta: não se haverem arrependido. Queridos amigos, deixe-me aplicar isso. Arrependimento é uma palavra crucial no Evangelho. A palavra de Deus diz que sem arrependimento de pecados para com Deus não há salvação. É muito importante para nós aprendermos que as primeiras palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo ao iniciar o seu ministério público, Marcos capítulo 4, versículo 14, foram estas: e chegado o tempo, o Senhor Jesus Cristo inicia o seu ministério público, e nós lemos estas palavras. Marcos capítulo 1, versículo de número 15, 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, marque isso, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Você já percebeu isso? Que arrependimento é um chamado crucial, e sem arrependimento de pecados para com Deus não há salvação. O Senhor lança em rosto a vergonha daquelas pessoas de terem ouvido um chamado arrependimento e nunca se arrependido para com Deus. Meu querido amigo, você já se arrependeu para com Deus? Arrependimento o que é? Arrependimento não é remorso. Ou eu me arrependo de ter feito aquelas coisas no passado, e se eu não tivesse feito, eu não teria perdido estes pontos, estes créditos diante dos meus amigos. Se eu não fosse pego com a mão na massa, eu não teria perdido aquela oportunidade. Eu me arrependo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E arrependimento não é para comigo mesmo. Arrependimento é para com Deus.
Arrependimento é envergonhar-se de seus pecados, encará-los. Não somente os pecados, mas o fato de que nós somos pecadores, a nossa pecaminosidade, e nos aproximar de Deus e dizer: Senhor, Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que é mal. Você já se arrependeu? Há este elemento em sua vida. Se você se considera um cristão nesta manhã, você pode olhar para trás e encontrar um lugar de arrependimento aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo? Ou será que tudo que você possui é religiosidade? Um batismo, ter crescido em um ambiente cristão, ter assimilado o cristianismo protestante, tentar ser o melhor na sociedade? Você já encarou os teus pecados? Você já clamou por misericórdia diante de Deus, como Davi no Salmo 51, Senhor, contra ti pequei, encarei o meu pecado, fiz o que é mal diante da tua vista, lava-me, purifica-me, eu sou pecador. Você já se arrependeu para com Deus? Sem arrependimento não há salvação. Isso está claro na mensagem do Salvador. Nós vemos isso em sua mensagem, nós vemos isso no seu ensino aos apóstolos, no capítulo de número 10, versículo de número 7, indo pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Pregai, lembre-se disso, pregai o evangelho, pregai o arrependimento. Nós vemos isso no capítulo de número 4, o Senhor dizendo a mesma coisa, arrependimento e fé, e em tantas outras passagens da palavra de Deus. Nós vemos isso no ensino de Paulo em Atenas: arrependei-vos. Toda a mensagem do Evangelho é uma mensagem centrada em reconhecimento de pecados e arrependimento para com Deus. Fé no Senhor Jesus Cristo é receber a sua palavra. E a sua palavra é: arrependei-vos. O Senhor lança em face aqueles líderes, aquela nação, não terem se arrependido. Fé no Salvador é crer no que Ele diz e agir. Bem, aqui tem início esta série de repreensões, então, no versículo de número 21. Ai de ti, Corazim. Queridos amigos, que palavra, os ais de Cristo. São 9 aqui no Novo Testamento. Ais. Ais representam um sentimento de profunda e justa indignação. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, de ti, Corazim. Corazim, uma cidade próxima de Cafarnaum. Se você pensar sobre o lago da Galileia, o rio Jordão desaguando naquele lago, no norte, Corazim estava na região oeste. Ai de vós, Corazim, ai de vós, de ti, Betsaida. Betsaida, casa de pesca, um centro de pescaria, próximo de Corazim. Comércio, não é, de peixes ali, também no Lago da Galileia, cidade natal de pelo menos 3 dos discípulos do Senhor Jesus Cristo: André, Filipe e Pedro. E essas 2 cidades são mencionadas para representar toda aquela região onde o Senhor esteve por tanto tempo pregando a palavra de Deus, uma região muito favorecida pelo Evangelho. Ali o Senhor pregou o Evangelho a milhares de pessoas. Ai de vós, Betsaida, Corazim, ai de ti, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com saco e com cinza. Tiro e Sidom, cidades do norte de Israel, Fenícia ou Síria, cidades ricas, cidades prósperas, e pela prosperidade, pela riqueza trazida pela maldade, pela violência e pelo comércio também, então a luxúria, a imoralidade, a degradação moral, a irreligiosidade. Tiro e Sidom eram como Babilônia, representava a irreligiosidade, a impiedade. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo que se aqueles sinais que Ele fez tivessem sido feitos naquelas cidades ímpias, eles teriam se arrependido, eles permaneceriam até hoje. Você se recorda da pregação do profeta Jonas em Nínive? Uma nação ímpia, a grande Nínive daquela época, uma nação cheia de sangue, de imoralidade, de mentira, de engano. O Senhor iria destruir aquela nação e Ele envia o teimoso profeta Jonas. E nós lemos que quando Jonas chega, depois de ser trazido de volta, não é, do mar, ele entra pelaquela cidade, caminho de alguns dias, pregando o quê? Arrependei-vos. Aqueles homens, não é interessante pensar, que nada conheciam sobre o Deus verdadeiro, senão o nome. Eles ouvem, seus corações são compungidos, eles se arrependem no pó, na cinza, em saco, e a cidade é poupada. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo que
que se aquela mensagem pregada por ele e os seus apóstolos tivesse sido pregada naquelas cidades pagãs, eles teriam permanecido. Ouça essas palavras: se os mesmos sinais, prodígios que em vós se fizeram, fosse feito lá, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Há muito que teriam se arrependido. Versículo 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Menos rigor, querido amigo. Não está claro na palavra de Deus como será este rigor. A palavra de Deus fala sobre galardões para os salvos e seu serviço ao Senhor como resultado de uma vida de dedicação. Mas veja, ela também fala sobre rigor no julgamento. Isso faz parte da justiça de Deus. E aqueles que rejeitaram a mensagem que lhes foi oferecida face a face, que tiveram tanta luz, tanto acesso à verdade, e rejeitaram, recebam mais rigor no julgamento do que aqueles que quase nada ouviram e, embora tinham a consciência da existência de Deus. Oh, meus queridos amigos, eu penso às vezes que o Senhor terá um rigor muito, muito, muito maior para homens que se projetam como líderes religiosos para desencaminhar o povo de Deus. Homens que transformam a palavra de Deus em uma mercadoria. Homens que desencaminham almas e as mantêm presas no pecado e na ignorância. Acaso o Senhor não teria um rigor maior para estes, que tendo dado a si mesmo o título de pastores e líderes, confundem o povo de Deus e destroem igrejas? Certamente haverá mais rigor. Bem, mas o Senhor está falando aqui sobre a luz que estas pessoas receberam. Versículo 23. Observe agora: e tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Cafarnaum. Pense sobre Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade onde o Senhor estabeleceu seu quartel-general. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu. De que maneira? Haviam prédios ali? Não. Ela foi erguida em sentido de privilégio. O Senhor fez o seu lugar de permanência ali enquanto esteve na Galileia. E assim Cafarnaum foi o lugar mais exaltado em toda Israel, o lugar mais favorecido em todo o planeta Terra, a cidade mais favorecida em toda a história da humanidade. O lugar onde o Salvador, Deus eterno encarnado, passou dias, semanas, pregando, mostrando os sinais da sua messianidade, compaixão, misericórdia. Por esse fato ela foi erguida em privilégio, mas será abatida até o inferno, até as partes mais baixas da terra. Há um contraste de palavras: erguida até o céu, será abatida até as profundezas da terra. Hades, do pináculo para o buraco mais profundo. Mas, querido, observe essa temeridade no julgamento. É uma advertência muito profunda, muito solene aqui. Versículo 23, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Há alguns anos atrás, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de visitar Cafarnaum ali em Israel. E quando você chega lá, o que você encontra? Restolho de pedra queimada, nem pedra sobre pedra. Corazim, você não encontra o local da existência dela. Betsaida, alguns resquícios arqueológicos. Não existem mais. Não existem mais como cidade. Mas o julgamento aqui não se refere à cidade material física, porque ruas e paredes e muros não podem se arrepender. Ele se refere, obviamente, a pessoas, ao julgamento final naquele grande dia, quando todo joelho se dobrará diante do Salvador. Haverá menos rigor, pense você agora, para Sodoma do que para Cafarnaum. Cafarnaum, onde o Senhor falou, onde seus discípulos pregaram e se misturaram com o povo, onde o Senhor fez tantos milagres. Ali em Cafarnaum, o Senhor Jesus curou o filho daquele homem nobre. Ali em Cafarnaum ele curou aquele endemoniado na sinagoga. Em Cafarnaum ele curou a sogra de Pedro.
Em Cafarnaum, o Senhor Jesus Cristo chamou Mateus à beira do lago, em Cafarnaum. Em Cafarnaum, o Senhor fez, nos diz Mateus capítulo 8, uma quantidade imensa de milagres. Ao longo de toda a tarde e toda a noite, multidões e multidões foram curadas ali naquela região de Cafarnaum. Cafarnaum, não é? Onde aquele paralítico foi carregado por 4 amigos no telhado e baixado, aqueles homens viram o poder de Deus, sua divindade ao perdoar pecados. Cafarnaum, onde a filha de Jairo foi curada, ali perto, a mulher com fluxo de sangue, 2 cegos, o endemoniado mudo, o servo do centurião e todas estas coisas, ali perto de Cafarnaum, o grande sermão do monte registrado na palavra de Deus. E Cafarnaum teve esta ilusão de que ela estava florescendo e prosperando, uma cidade comercial, junto a Via Mares, aquele caminho que conectava a Europa, a África e a Ásia, uma cidade de comércio, não é? Todas as pessoas passavam por ali, e ela tinha esta ideia que estava florescendo, e subindo, e crescendo, sendo exaltada até o céu, mas eles eram hipócritas, está dizendo o Salvador. Queridos amigos, eles eram homens e mulheres religiosos, eles diziam: nós seremos exaltados, somos povo de Deus, descendência de Abraão, e uma grande cidade em Israel. Serás levada ao inferno, para o inferno irá. Bem, houve uma destruição temporal, sim, daquela cidade, mas há um castigo eterno para os seus habitantes. A severidade do castigo de Deus é trazida aqui diante de nós. Pense você, quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Ele é o juiz que julgará Cafarnaum e São Paulo. É Ele quem está dizendo. Isso é uma profecia. Ele sabe o que irá acontecer. Aqueles habitantes de Cafarnaum já passaram para a eternidade, de Corazim, de Betsaida, mas eles se encontram agora encarcerados, assim por dizer, em um lugar de tormento, esperando o dia do grande julgamento. Eles serão severamente sentenciados pelo que não fizeram. Você percebeu isso? Eles não se arrependeram. Então começou ele a lançar em rosto o não se haverem arrependido. Deixe-me voltar ao arrependimento. Uma pessoa não precisa fazer nada para ir para o inferno. Absolutamente nada. Você deve apenas permanecer como está. Não faça nada. Foi o caso deles. A palavra de Deus diz em João 3, versículo 18, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele fazer algo, crer, tenha vida eterna. Versículo 18 diz: aquele que não crê já está condenado. Não é que será condenado, será executado o juízo. Uma pessoa não precisa fazer nada para ir para o inferno. Eles não creram, eles não se arrependeram, eles permaneceram da mesma maneira, complacentes, indiferentes com o Salvador, com os milagres que apontavam a sua divindade, que falavam do seu poder para perdoar e transformar. Aqui está a severidade. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Se os prodígios que foram feitos em ti, Sodoma teria permanecido. Bem, se você me perguntar qual é a pior de todas as cidades antigas, na antiguidade, imediatamente vem à minha mente Sodoma. Na verdade, Sodoma não era uma cidade, era um distrito em torno de um lago chamado Sodoma e um lago chamado Gomorra, várias vilas ali, prósperas. Nós tomemos como um distrito único, Sodoma. O que vem à mente é Sodoma. Se você perguntar hoje qual é a pior, mais imoral, mais vil de todas as cidades modernas, talvez venha à minha mente Las Vegas. Não é? Parece que tudo concentra ali. Aparentemente. Sodoma, pense você, uma cidade sobre a qual Deus fez chover enxofre e fogo. Que outra cidade foi povoada por um grupo de sodomitas que tentou violentar anjos? Que outra cidade, queridos amigos, quando aqueles homens ficaram cegos pelos anjos, o que eles fizeram? Em vez de correr aterrorizados,
Tudo que o texto nos diz é que eles tiveram dificuldades para alcançar a maçaneta da porta para entrar cego. Sendo cegados, eles continuaram tentando alcançar os anjos. Sodoma para um judeu era sinônimo de cidade ímpia. Era a pior coisa que um judeu poderia pensar em termos de população, sociedade, cultura. Deus enviou seus 2 anjos a Abraão, mas quando nós lemos, eram 3 ali, não é? O Messias, uma aparição do Salvador, mas quando nós lemos que eles apareceram em Sodomas, Deus não estava lá, o Messias não estava ali, o 3º anjo. Sodoma era uma cidade que tentou violentar, estuprar anjos, a pior escória da humanidade antiga. Você quer encontrar alguém pior do que Sodoma, de acordo com o registro bíblico? Você acha que existe alguém, alguma cidade, pior do que Sodoma em todo o registro bíblico? Bem, sim. Cafarnaum. Cafarnaum? Pior do que Sodoma? Em sua iniquidade, em sua impenitência? Mas Cafarnaum? Acaso Cafarnaum tinha um problema com sodomismo? Não. Acaso Cafarnaum rejeitou a Deus Israel, Jeová? Não. Acaso Cafarnaum perseguiu os apóstolos, perseguiu o Senhor Jesus Cristo, tentou expulsar e violentá-los? Não. Cafarnaum pior do que Sodoma. O que eles fizeram? Eles fizeram isso. Eles simplesmente ignoraram Jesus Cristo. Eles simplesmente ignoraram o Salvador, que dizia: arrependei-vos. Oh, meu querido amigo, sem arrependimento de pecados para com Deus não há salvação. Você pode imaginar isso? Incredulidade, impenitência. Cafarnaum, tu serás levada ao inferno. Você vai para um lugar de tormento. E o tormento de Cafarnaum excederá o tormento de Sodoma. Sabe o que ele está dizendo aqui para nós? Você tem vindo à igreja semana após semana, talvez crescido em um lar cristão evangélico, ouvido a palavra de Deus, mas enquanto você está na igreja, você também está no mundo, vivendo, bebendo, se alimentando do mundo. E você ouve a palavra de Deus que te chama ao arrependimento e à fé no Salvador, e você deixa esta palavra passar por cima e ir para uma outra pessoa. Não, essa palavra é para aquele ex-presidente que quer voltar à presidência, ele que tem que se arrepender. Essa palavra é para minha mãe, essa palavra é para minha ex-esposa, essa palavra é para o meu vizinho. Dia após dia o evangelho é instado, é urgido, chamado de salvação é trazido a você e você nada. Às vezes o pastor ele precisa tocar flauta, não é? Música solene, ele urgir, ele instar e mostrar a temeridade de terminar os teus dias como você nasceu neste mundo, sem arrependimento. Outras vezes o pregador ele canta cantos de alegria, ele fala sobre as bênçãos da conversão, ter o perdão de pecados, receber uma nova vida, o céu aberto, comunhão com Deus, resposta de oração, e você sai daqui indiferente para voltar na semana seguinte indiferente, sem se arrepender. Você imagina que haverá menos rigor para você do que para alguém que nunca pisou na igreja? Certamente que não. Haverá maior rigor. Porque você tem rejeitado a luz do evangelho que você recebeu. E as exortações da palavra de Deus. E a graça de Deus. E a misericórdia de Deus. Isso é sobre arrependimento, meu querido. Você já se arrependeu de teus pecados? Você já clamou por misericórdia e salvação? Você pode ter nascido dentro da igreja, num berço na igreja, crescido na igreja, sido batizado na igreja, casado na igreja, enterrado por aquela igreja e acordar no Hades, no inferno, porque você nunca encarou os teus pecados. Arrependimento. Essa é uma palavra crucial e aqui está a exortação do Senhor. O que eles fizeram? Bem, indiferença. O pecado desse lugar, dessa cidade, dessa região não foi violência, não foi sensualidade, não foi outras coisas tão absurdas como em Sodoma e Gomorra. Não há registro disso aqui. Indiferença ao evangelho.
nunca responder, nunca examinar o coração, nunca tomar essas palavras para si mesmo e dizer: eu já nasci de novo, eu posso afirmar que Deus já perdoou os meus pecados e aceitou meu arrependimento, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu posso olhar uma mudança, eu tenho abandonado o meu pecado e lutado contra ele, antes eu era amigo, agora eu sou inimigo, é real arrependimento em minha vida, há um desejo por santidade no íntimo, quando ninguém está vendo, há uma nova vida em mim, fluindo vida na alma, eu tenho paz e alegria, e não há mais condenação em minha consciência, por nunca fazer isso, querido amigo, por nunca parar um dia e considerar o estado da tua alma diante de Deus. Aqueles judeus se diziam: nós somos filhos de Abraão, e às vezes nós dizemos a nós mesmos: nós somos filhos de cristãos, nasci no lar evangélico, e nunca parou para checar o teu estado diante de Deus. Ouça essas palavras, versículo de número 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Bem, aqui está, isso não está desconectado do texto anterior. Isso é sobre arrependimento ainda. Bem, isso não foi pronunciado em uma ocasião diferente. O Senhor começou, observe o raciocínio do capítulo 11, versículo 7, partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Ele ainda está falando com a mesma multidão. Naquela multidão estavam pessoas de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum, e ele lança no rosto a incredulidade deles. Não está falando teoricamente, está falando olho no olho com pessoas que rejeitaram a sua mensagem. E aqui ele continua dizendo para eles. Agora observe o que ele quer dizer aqui. Naquele tempo, naquele contexto, respondendo, Jesus disse, e o que ele fará aqui é orar a Deus. Mas respondendo ao quê? Qual foi a pergunta? Não é interessante? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou. Ele responde. Mas ele responde ao quê? O que aconteceu no versículo anterior? Ele responde ao seu próprio ai, ao seu próprio lamento. De muitas pessoas terem ouvido e não serem salvas, não terem crido. Ele responde ao seu próprio lamento. Preguei, ensinei, multidões ouviram, nunca abraçaram a verdade. Mas, naquele tempo, o Senhor respondendo ao seu próprio lamento, e qual é a resposta a este aparente, entre muitas aspas, fracasso? Que não houve fracasso algum em sua pregação. Que não houve fracasso algum em sua mensagem, que Deus, o Pai, separou para si um imenso número de pessoas que Ele abriria os ouvidos espirituais para crerem e se arrependerem. E é isso que gera gratidão no Senhor Jesus Cristo e o leva a adorar, a exaltar o Pai e se alegrar. Lucas nos diz em sua narrativa desse contexto que ele se alegrou em espírito depois de ter se entristecido em espírito. E essa é a resposta, esse é o significado aqui. Bem, o que nós temos aqui, meus queridos amigos, mais uma vez, esta gloriosa e elevada doutrina da eleição. Está aqui diante de nós a doutrina e o ensino da Bíblia que constrange o orgulho de homens e mulheres. Diante de nós está a eleição soberana de Deus e nós nos aproximamos mais uma vez desta verdade com santo temor e profunda gratidão. Ouça mais uma vez. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Ele ocultou de alguns e ele revelou a outros. Isso não é eleição? É claro que é. Foi ele quem fez isso. Em sua eleição soberana, queridos amigos, isso passa a nossa compreensão. Isso passa o nosso entendimento que o homem tem a responsabilidade por se arrepender de seus pecados e que Deus é soberano em escolher os seus.
Isso passa a nossa compreensão, não é? Não há injustiça da parte de Deus. Mas aqui está uma verdade que abate o orgulho. Eu tenho visto pessoas, às vezes ao pregar, ficarem vermelhas e rangerem o dente quando esta verdade é tocada. Crescendo em um contexto batista da Convenção Batista, eu ouvia dizer que esta mensagem é um portal para o inferno. Não, queridos amigos. Sem esta verdade, ninguém seria salvo. A palavra de Deus diz que todos pecaram, que todos morreram, 100%, toda a humanidade. Imagina a massa completa da humanidade morta no chão, caída em pecados. Todos morreram. E ali Deus, na sua soberania, na sua vontade, Ele decide dar vida e ressuscitar um grande número de pessoas, que será como as estrelas do céu, mas menor em comparação ao resto da humanidade, e deixar os demais no estado em que se encontram. E se ele não tivesse feito isso, ninguém seria salvo, não é? Porque todos morreram. Oh, pastor, isso é injusto. Isso é injusto. Querido, isso não é questão de injustiça ou de justiça. Se fosse uma questão de exigir justiça de Deus, então ele deveria condenar todos, porque todos pecaram. Eleição, predestinação é misericórdia e não injustiça. Agora deixe-me dizer algo a você que tem confundido a muitas pessoas. Esta eleição gloriosa, ensinada em todas as páginas da Palavra de Deus. Nós já estudamos sobre ela várias vezes, não vou voltar a isso. Lhe recomendo os estudos sobre o tema. Algumas pessoas têm grande problema em sua mente e coração e se atribulam por causa dessa doutrina, por não compreender corretamente. Eleição na Palavra de Deus é uma doutrina positiva. Ela fala sobre o amor de Deus, a vontade de Deus em ressuscitar mortos espirituais que por si mesmos nunca se ressuscitariam. A figura do homem e da mulher na Palavra de Deus é: ele está preso, ele é cego, ele é paralítico, ele é enfermo. Todos os milagres do Senhor Jesus Cristo figuram isso naquelas pessoas. Ele está preso, ele está morto. Pode o cego abrir os seus olhos? O prisioneiro do pecado se libertar? O paralítico, paralisado pelo temor, se curar? Pode o cego, o surdo, o mudo, o morto se ressuscitar? Não. De maneira que se algumas pessoas estão sendo ressuscitadas, não foi por elas mesmas, não foi por elas próprias, foi o Senhor. Mas esta verdade, ela não diz que o Senhor elegeu de maneira positiva pessoas para a condenação. Você não encontrará isso na Palavra de Deus. Nos é dito que Ele elegeu para a salvação, na sua misericórdia, no seu amor, um grande número de pessoas. E assim, tendo eleito aquele grande número de pessoas antes da fundação do mundo, Ele começa agora, na vida delas, na história, a operar de tal maneira que essas pessoas parem, tenham seus olhos abertos, reconheçam o seu pecado, creiam no Salvador, se arrependam, sejam salvas, adotadas, justificadas, adotadas e glorificadas. Ele opera positivamente na vida dessas pessoas para conduzi-las. Claro que sim, ninguém vem a mim, diz o Salvador, se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é eleição. Mas entenda isso agora, porque aqui está o erro de muitos que causam muita angústia. Deus não é injusto. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa. Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do mal injustificável. Assim, Deus, em relação àqueles que se perdem, Ele não age da mesma maneira que Ele age com aqueles que serão salvos. Ou seja, aqueles que estão, assim por dizer, predestinados para a perdição, não porque Deus o faça positivamente, mas porque Ele deixa no estado em que está. Deus não age desta maneira também, simétrica, como Ele agiu daquela outra maneira com os que serão salvos, para levar estes homens e mulheres a pecarem. Ele não intervém na vida deles, colocando tropeço para que eles pequem e depois eles julguem. Isso não é o Deus da Bíblia. Eleição é para a salvação, que está a massa da humanidade morta, e o Senhor irá agir positivamente para ressuscitá-los. Os demais, Ele decidiu que permaneçam como estão. Ele não age para levá-los à condenação dessa maneira. Assim, há uma eleição para a condenação, mas não é uma eleição positiva, é uma eleição passiva, que os demais permanecem no estado em que estão. Isso constrange o nosso coração.
Isso nos traz rebelião contra Deus? Quem é o vaso para dizer ao oleiro, por que fizeste assim? Talvez a pergunta sobe a nossa mente com sinceridade e desejo, Senhor, por que desta escolha? E às vezes sobe o meu coração, há pessoas tão melhores do que eu era uma pessoa ímpia, evangélico ímpio, pessoas tão melhores do que eu, Ele chamou a mim. E há tantas outras pessoas, não é? Talvez sob essa pergunta ao coração, e aí é onde entra o erro de muitas filosofias em tentar juntar estas duas coisas que a palavra de Deus não junta. Meus queridos amigos, aqui está a linha do trem, duas linhas, soberana vontade de Deus, responsabilidade humana, porque Ele diz, arrependei-vos. Como posso reconciliar isso? Que eu devo me arrepender e tenho responsabilidade pelo meu pecado, e Deus é quem elege os seus eleitos. Em minha pequena mente, nesse pequeno compasso, eu não consigo. Se eu conseguisse, então, eu ascenderia à divindade. Deus deixou isso desta maneira. Mas, de alguma maneira, em algum ponto, esses dois trilhos se unem em uma coisa só. E Deus nos revelará isso um dia. Agora, nós não podemos deixar de lado o que a palavra de Deus diz. De modo que ser um pregador bíblico, não filosófico, não é tentar unir essas duas coisas e gastar anos e anos tentando unir eleição e responsabilidade humana. Ser um pregador bíblico, ser um crente bíblico, é pregar da maneira como a palavra ensina. A palavra de Deus diz que Deus escolhe seus eleitos, mas ela também diz, arrependei-vos e vocês serão salvos. E se alguém perguntar por quê? Por que Deus decidiu isso? A única resposta que deve nos satisfazer é essa. Versículo de número 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Glorificado seja Deus. Ele é soberano. E nós nos aquietamos. E nós adoramos. Assim o aprouve. Ele é soberano. Ocultaste estas coisas dos sábios, revelastes aos pequeninos. Por quê? Porque um é melhor do que o outro? Não. Será que todo sábio, nenhum sábio será salvo? Claro que sim, muitos. Veja Paulo. Grande intelecto, e reis. Será que há pequeninos, humildes, assim por dizer, pobres, assim por dizer, sem estatura social, que não serão condenados? É claro que há, e muitos. Mas ele se refere aqui à postura do coração. Todavia não está baseado nisso a eleição. Aprove a ti, ó Pai. Meus queridos amigos, deixe-me concluir este ponto aqui. Essa é uma doutrina maravilhosa. Quando eu conseguir compreendê-la na palavra de Deus e descansar nela, que eu que ensino a palavra de Deus, tentando parar de pôr a minha mente para reconciliar e compreender a mente de Deus, então eu descansei nesta verdade, e não há um ensino na palavra de Deus que traga maior segurança, maior ousadia na pregação do Evangelho do que essa doutrina. Saber que Deus me amou, me conheceu como indivíduo, como pessoa, não como um número que seria salvo antes da fundação do mundo. Que Cristo veio a este mundo por mim pessoalmente. Meu nome estava em sua mão, que cada gota do seu sangue foi derramado por cada pessoa que seria salvo. Não foi em vão. Que Deus é soberano em salvar. Isso não traz segurança quando você é salvo e transformado. Não te traz ousadia, que nem a morte nem a vida pode te separar de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Grande alegria, mas pastor, e aqui está outro perigo. Eu tenho ouvido sobre esta doutrina. Eu não consigo entendê-la, pastor, mas eu sei que Deus salva os seus eleitos. Eu não sou eleito, eu continuo pecando e eu tento buscar a Deus e eu volto ao pecado. Parece que é uma força dentro de mim que me leva a pecar, a viver longe de Deus. Eu não sou eleito, se eu fosse eu estaria buscando a Deus. Eu não sei se eu sou eleito, não vou buscar a Deus. Hoje eu sei que eu não sou eleito, porque eu já fiz isso. Não, querido amigo, não. Ouça aqui o outro lado da moeda. Ouça aqui, veja o outro trilho dessa moeda, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Que juntamente com a soberania de Deus, haja um convite, um chamado verdadeiro, sincero. Esse é um chamado sincero e verdadeiro. Não há tropeço, não há engano. Deus não está dizendo, vinde a mim, mas eu sei que não é para você vir, é só para te apaziguar, eu já chamei aquele outro. Não. A doutrina da eleição tem este propósito. Se algum ser humano, e são muitos, e nós éramos assim, nós dizemos a Deus, levantando o punho contra Deus, eu nunca crerei.
eu nunca vou me tornar um crente, eu nunca vou buscar a Deus, eu nunca vou ser um cristão, eu rejeito Jesus. Essa doutrina vem e diz, então baixa a bola, porque ninguém virá a mim, diz o Salvador, a menos que o Pai que me enviou o atraia, e eu o salvarei. Isso quebra o orgulho, não é? Mas se uma pessoa diz, eu sou um pecador, eu preciso de perdão, eu preciso de paz, será que Deus vai me receber? Uma miséria como eu, um pecador como eu, será que Deus vai me aceitar? Vem o outro lado dessa verdade e diz, vinde a mim, você vai ser recebido, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos pela culpa do pecado, oprimidos por um mundo maligno, cansado, não é ativamente, passivamente, cansado de carregar essa culpa terrível, de não vencer, de não agradar a Deus, de viver no pecado, oprimido pela culpa, oprimido pelo mundo, vinde a mim, pequeninos, não é? Sábios, quem são esses sábios a quem Deus ocultou? Sábios aos seus próprios olhos, sabe os seus próprios olhos que dizem, nós somos descendência de Israel, de Abraão. Como é que você diz, se o Filho nos libertar, seremos livres? Nunca fomos escravos. Nunca foram escravos. 400 anos de escravidão no Egito, 70 anos de escravidão na Babilônia. Nunca receberemos. Lança ele fora, mata-o, crucifica-o. E aqui está a soberania de Deus. Pequeninos, contrição. Eu sou um pecador, eu não somente cometo. Eu não tenho direito ao céu, o Senhor é justo em me condenar. Senhor, tem misericórdia de mim. Vinde então, vinde a mim. Não é maravilhoso? Esta é a mensagem da palavra de Deus. Queridos amigos, há tanto a ser dito aqui, eu preciso correr para a conclusão. Há tanto a ser dito aqui. Aqui está a natureza divina do Filho, todas as coisas, versículo 27. Me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho revelar. O que ele está dizendo aqui, esse é o mistério da união entre a divindade e a humanidade de Cristo. Como pode ser ele Deus e homem ao mesmo tempo? Somente o Pai conhece. Isso vai além da nossa compreensão. Isso vai muito além. Está o caráter exaltado de Cristo. Nenhum humano pode compreender completamente a maneira desta união da divindade com a humanidade. Que ele tem ao mesmo tempo um corpo humano, uma natureza humana e uma alma humana, porque sem alma não seria humano. E ainda ali seja o Deus eterno e glorioso. Uma verdade que nós abraçamos pela fé e adoramos. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, desta maneira. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu vou parar de pecar, pastor, eu vou na igreja, mas logo eu consigo controlar essa minha vida de pecado, de pornografia, de fornicação, eu vou controlar, quando eu desejar eu paro. Você já viu viciado em cigarro? Ele diz assim, não, na hora que eu quiser parar eu paro. Há 10 anos tomando, é só uma questão de eu querer. Na hora que eu quiser parar de tomar essa cachaçinha eu paro, você já viu? Tenta. E você volta tremendo para o vício. Você volta tremendo para o vício. Você volta atrás. Mas, quando o Senhor dá graça e favor, então a vitória, a libertação. E o que eu devo fazer? Ficar parado esperando? Não. Há uma resposta, há algo a ser feito. Há algo a ser feito. Arrependei-vos. Vinde a mim, como pecadores arrependidos. É tremendo, não é? É maravilhosa esta verdade, não há contradição em Deus. E se o Salvador nos diz que foi assim, ó Pai, porque assim te aprouve, então nós podemos descansar o coração, que Deus, tendo feito desta maneira para a salvação das pessoas, foi justo, foi bom, foi agradável, foi sábio, foi certo, porque isso aprouve a Ele que fosse assim. E assim nós abaixamos a crista diante de Cristo e adoramos a um Deus santo. E assim nós conhecemos o Deus santo da palavra de Deus. Deixe-me concluir aqui. O que Mateus está ensinando aqui pelo Espírito é que mesmo este Salvador, que chama de uma maneira franca, contínua, sincera, um convite aberto, e diz, vinde a mim, e depois diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Este mesmo Salvador
Manso e suave é também o Rei da Glória, é também o Deus eterno, é também aquele que criou todas as coisas no céu e na terra, e tudo foi feito em relação a este ângulo que é Ele, por Ele, para Ele e nele. A quem recebeu todo o poder nos céus e na terra. Este mesmo Salvador é o juiz, que um dia irá dizer: vinde, benditos de meu Pai. Irá dizer para aqueles homens de Cafarnaum, de Betsaida, de Corazim, de São Paulo, do Brasil, da Rússia, da Ucrânia, de todo o mundo, que nada fizeram em responder a este evangelho: apartai-vos de mim, malditos. Será que não há advertência para nós aqui? Querido amigo, nós vimos aqui a impenitência daqueles ouvintes, a temerosidade da advertência, a impenitência, a eleição divina e o poderoso incentivo a ir a Cristo, chamado direto dele: venha como você está. O chamado, o convite tão claro, tão franco. E você, querido amigo? E você? Será que nem choro, nem lamentação te convencerá que você deve se arrepender? A morte visita, uma pessoa morre da família, tristeza, um mensageiro da eternidade dizendo: a morte está chegando. Você fica triste, 2 dias depois você já esqueceu, nada lhe convence. Nem incentivo, vislumbre do céu, nem cantos de alegria, ver pessoas que eram tão horríveis no caráter ser tão transformado, e você testemunhou pessoas sendo tão mudadas, e você não diz a si mesmo: Ele pode também me transformar. Nada te move, nem a advertência, nem a eleição, nem um chamado livre, nada te move. Será que você será salvo um dia? Será que você irá responder a esta mensagem do Evangelho? Você ainda permanece impenitente, uma pessoa religiosa, o Espírito te convence do teu pecado e você oculta e abafa esta voz, tentando ser um religioso? Esse foi o meu caso antes da minha conversão. Não. Se você se sente mal por isso, triste por isso, preso pelo pecado, ouça essas palavras, como é maravilhoso o tom que é concluído este capítulo: vinde a mim, todos. Ele não diz o nome de ninguém. Se você se reconhece como um pecador, cansado pela culpa, desejando paz e salvação, ore ao Senhor. Procure um lugar tranquilo, derrame diante dele toda a tua culpa, toda a tua vergonha. Peça a Ele, diga a Ele, e Ele te receberá. De maneira nenhuma te lançará fora. Querido amigo, tem um hino que conclui. Eu penso que este hino, ele resume toda esta mensagem, fala muito mais alto do que esta mensagem. Nós cantamos, diz assim: manso e suave é Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que às portas espera velando, vela por mim e por ti. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama: ó pecador, vem. Pois que esperamos Jesus convidando, convida a ti e a mim. Ó, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vem já, ó pecador. Correm os dias e as horas se passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave. Enquanto você está aqui, terna e graciosa é a voz do Salvador te chamando: venha como você está. Mas esta voz um dia terá que trovejar no céu. Oh, querido amigo, você rejeita o Salvador aqui e Ele te rejeita lá, mas aqui Ele te chama. Ore ao Senhor, clame, e Ele te receberá, e você saberá o amor de Deus, a impenitência de tantas pessoas, a advertência do Salvador, e mesmo depois da advertência, o chamado renovado ao arrependimento. Vá a Ele, creia nele,
você o busca desta maneira, você encontra um lugar de arrependimento e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos. Bendito Deus e eterno Pai de misericórdia, Senhor, quão relutante nós somos a encarar a nossa pecaminosidade. Abre os olhos espirituais nesta manhã, Senhor. Graças te damos por este evangelho aqui neste capítulo de Mateus, que fala às nossas almas, que nos encontra no estado em que estamos e com tamanha bondade apela, urge, insta as nossas almas, fala a nossa consciência, argumenta com a nossa consciência, que nos arrependamos e recebamos esta graça e misericórdia estendida a pecadores. Senhor, olha sobre nós e ajuda-nos. E se há algum amigo aqui que não pode afirmar certeza de perdão pelo teu grande amor e misericórdia, leva-o, Pai, a um lugar de arrependimento, a conhecer o amor do Salvador, experimentar o seu perdão e a vida eterna. Nós te louvamos por Cristo, por Jesus Cristo nosso Salvador, que alcançou os méritos e o direito de perdoar pecadores e de maneira tão franca e direta chama a todos os pecadores. Nós te louvamos e te agradecemos por ele. Senhor, recebe a nossa gratidão, aperfeiçoa o nosso louvor e cria em nós um profundo senso de dívida por nosso Salvador, para amá-lo, servi-lo e santificá-lo em nossos corações e nossa vida. É o que te rogamos humildemente, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus e para o teu louvor. Amém.